Hoje, nós chegamos ao final de uma série de reflexões que estamos fazendo no Antigo Testamento chamado Era uma Vez. Hoje é o último dia em que nós pensaremos sobre esse tema. Hoje, o nosso Era uma Vez chega ao seu ponto final. E quando o nosso Era uma Vez chega ao seu ponto final, eu me lembro da história de um homem que estava em viagem. Esse homem estava viajando e ele recebeu uma ligação do cara que estava cuidando da sua casa e da sua família. E esse cara disse para ele assim: cara, eu tenho para você talvez o que seja o fim da sua história e o pior dia da sua vida. Assustado, o homem viajante disse: mas o que foi que aconteceu? Diga-me logo. O seu papagaio morreu. O meu papagaio morreu? Tudo bem, eu amava o meu papagaio, mas diga-me, porque esse é o fim da minha história. Na verdade, o seu papagaio morreu porque ele comia carne de animal morto crua. O seu cavalo morreu. E ele comia carne do seu cavalo. É o seu cavalo, aquele que você cria com tanto amor e carinho, aquele puro sangue, que você o leva para desfiles e ganha dinheiro com ele, o seu cavalo morreu. Ora, meu cavalo morreu, isso é difícil para mim, mas diga-me, porque esse é o fim da minha história, o pior dia da minha vida? Porque o seu cavalo morreu quando ele carregava caixas d'água para apagar um incêndio. Um incêndio? Como assim? Um incêndio? Que incêndio é esse? É que uma vela de um velório que acontecia na sua casa. Uma vela de um velório que acontecia na minha casa? Como assim? Quem morreu? Pois é, a sua casa pegou fogo. E os cavalos foram pegar caixas d'água para tentar apagar esse fogo. E a verdade é que a sua casa inteira pegou fogo e com ela o seu filho, sua esposa e os seus familiares que estavam ali morreram. Quando nós pensamos no Era uma Vez, eu tenho um medo como pastor de vocês. Um medo para a minha vida e para a sua vida. O meu medo é que toda essa história que temos estudado aqui, sábado após sábado, todo o panorama do Antigo Testamento que temos meditado, ele seja para nós a história de um papagaio. Isso soa para mim como um papagaio que morreu. Isso não faz muito sentido. Mas a morte de um papagaio, ela tem desdobramentos severos na nossa vida. O que nós precisamos entender é isso. Entender a história do Era uma Vez pode parecer algo distante de nós. Entender e meditar na palavra de Deus pode parecer algo muito longe da minha realidade. E isso pode ser passado desapercebido na minha vida. Mas é engano seu isso. Entender o Era uma Vez, entender a história de um povo, entender a história da palavra de Deus para nós, traz consequências severas no Era uma Vez da minha e da sua vida. Entender isso é o desfecho da nossa vida, dos nossos sentimentos, de como sociedade, enquanto igreja, enquanto uns com os outros. Hoje chega ao fim. E finais de filmes e histórias, geralmente quando não são surpreendentes, eles não chamam muito a nossa atenção. O final do nosso Era uma Vez não é uma ficção. Ele de fato aconteceu. E ele se torna então o fim da minha e da sua vida, ou pode ser que seja o começo. Era uma vez Jesus. Sim. Há 400 anos aproximadamente, o mundo estava em silêncio. Há 400 anos, Deus não mais falava com o seu povo. Lembre-se que Deus chamou uma nação, a qual tinha por nome Israel, e por meio daquela nação, Deus queria anunciar a sua bênção a todos os povos da terra. Sim, Deus falava a Israel por meio de profetas, Deus se comunicava a Israel por meio de manifestações da sua glória em homens que ele levantava. Há 400 anos. Depois de Deus ter, como vocês viram na semana passada, livrado o povo do cativeiro,
estavam presos na Babilônia, agora voltaram a Jerusalém e tinham a ordem de reconstruir o templo e a adoração. Aquele longe dos Medo-Persas eram o... E eis que 400 anos depois, quando Roma dominava o mundo, era o que é os Estados Unidos para nós hoje, 400 anos depois, surge um homem chamado João Batista. Esse homem chamado João Batista anuncia para todos os povos: arrependam-se, pois o Messias, o libertador lá do Antigo Testamento, do passado, da história que vem desde Abraão, ele está vindo. Arrependam-se e voltem-se para ele. Contemporâneo de João Batista vem um tal de Jesus. Sim, o profeta que é dito desde quando Adão pecou no Gênesis. Quando a Bíblia diz que, quando Deus diz para o homem que um dia viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Aquele que era o grande profeta, Jesus vem ao mundo. 400 anos de silêncio e agora Jesus vem ao mundo. Jesus vem anunciando as boas novas de um reino. Jesus vem anunciando que agora há paz com Deus. Jesus tinha como sua maior oposição os judeus. Quem eram os judeus? Os judeus eram os descendentes daquela nação de Israel. Vejam só, os israelitas, aquele povo chamado para adorar a Deus, 400 anos depois, eles, quando recebem Jesus, são os maiores adversários de Jesus. Certamente, aquela nação chamada como povo de Deus, era agora a maior inimiga do próprio Filho de Deus. E Jesus, no contexto da história que nós lemos, ele está na sua última semana de vida. Era um dia de domingo, quando Jesus entra em Jerusalém. Jerusalém, se lembrem, era a capital de Israel. Jerusalém era aquela cidade que Davi no passado havia conquistado e tornado a maior capital do mundo. Sim, Jesus estava entrando em Jerusalém. Como o profeta Zacarias havia predito, Jesus entra num jumentinho. Era um domingo, uma semana antes da sua ressurreição. Jesus ressuscitaria no outro domingo. No domingo, Jesus entra num jumentinho. E como a profecia diz, as crianças cantam e dizem: aquele é o Cordeiro de Deus. Hosana, exaltado seja o Messias, porque Deus se revelou a nós. O povo, ao ver aquilo, questionava Jesus. Quem esse homem diz que é? Esse homem diz que é o tal do Messias? Nós não acreditamos nisso. Diz que quando Jesus entra em Jerusalém, sentado naquele jumentinho, ainda no domingo, ele vai ao templo. O templo era aquele local de adoração que lá no passado Deus havia instituído para que o povo cultuasse a Deus. Jesus entra no templo e vê que no lugar de aprendendo da lei, o povo comercializando, há um povo que vendendo as bênçãos de Deus, há um povo parecido com muitas igrejas que nós vemos hoje em dia, vendendo pedaços no reino de Deus. Jesus entra então no capítulo 21, no começo do capítulo 21, e ele expulsa todos os cambistas que estão fazendo comércio na casa de Deus. Na na segunda-feira, um dia depois dessa entrada em Jerusalém, Jesus acorda pela manhã, diante de Jerusalém, olha uma figueira, ele vai se alimentar daquela figueira, vê que ali não tem frutos, e ele diz: maldito seja essa figueira. E Jesus ali faz uma comparação da figueira com Israel, a nação que não deu fruto. Maldito seja Israel. Diz que a história continua e um grupo de líderes dos judeus, chamados fariseus, eles se aproximam de Jesus. E eles olham para Jesus e dizem assim: quem é você, cara? Quem você acha que você é? Quem você pensa que é para vir com tanta autoridade falar a nós? Nós não cremos em você. E Jesus então olha para os judeus. Olha só isso, como isso é importante, gente. Jesus olha para a nação escolhida de Deus. O próprio Deus olhando para a nação a qual ele escolheu. E ele diz: eu quero contar 3 histórias para vocês.
A primeira história que eu quero contar para vocês é de 2 servos. E vocês podem ler depois a história dos 2 servos. A segunda história que eu quero contar para vocês é a história de alguns lavradores, que é a história que nós lemos aqui. E a terceira história que eu quero contar para vocês é a história de um banquete de casamento. Depois, na sua casa, você pode ler a história dos 2 servos e a história do banquete do casamento. Hoje, eu quero focar com você no que é o desfecho do nosso Era Uma Vez, nessa história do meio, na segunda história que Jesus conta, desses lavradores. Essa história é a história do Era Uma Vez, do fim de uma nação. Fim de uma nação. A nação de Israel. Leia comigo aí o versículo 33 mais uma vez. O fim triste de uma nação. Jesus então olha para aqueles líderes dos judeus e diz assim: eu vou contar uma história para vocês para ilustrar, Jesus está dizendo. Parábola é uma história, ela é fictícia, ela de fato não aconteceu. É para exemplificar algo que Jesus quer explicar. Vou contar uma história para vocês, meu povo, líderes do meu povo. Havia um fazendeiro, e eu vou ler parafraseando aí, tá bom? Você pode acompanhar comigo. Havia um fazendeiro que plantou uma vinha na sua fazenda. O que é uma vinha? Uma vinha é um conjunto de videiras, aquilo que produz a uva. Ele plantou uma vinha. E nessa vinha, ele colocou uma cerca ao redor dela, ele cavou um tanque para prensar essas uvas, para que crescesse com qualidade. Inclusive, ele construiu uma torre. Ele fez uma baita de uma vinha. Na sua fazenda, ele fez uma baita de uma plantação para ter uvas. Depois, ele arrendou essa vinha. Ele fez um negócio com alguns lavradores. E ele foi fazer uma viagem. Ele pegou alguns lavradores e disse o seguinte: administrem a minha vinha. E nós vamos cultivar os frutos dessa vinha juntos. Aproximando-se da época da colheita, quando aquela vinha que foi plantada agora ia dar fruto, o dono da fazenda, ele mandou alguns servos dele mesmo para encontrar aqueles lavradores a qual ele tinha arrendado, para receber os frutos que pertenciam a ele. Sabe o que os lavradores fizeram? Eles agarraram os servos do dono da fazenda e um a um eles espancaram. Outros eles mataram. E outros eles apedrejaram um terceiro. Então sabe o que aconteceu? Ele enviou outros servos, em número maior. Não, vai lá ver o que está acontecendo, porque aquela fazenda era minha e eu negociei isso com eles. Os lavradores o trataram da mesma forma. Até aí, por enquanto. O que Jesus está dizendo para aqueles líderes judeus? Jesus está contando o ponto final da história. Jesus está olhando para eles e está dizendo o seguinte: vocês, Israel, vocês, meu povo, povo que um dia eu quis corrigir o que Adão fez. Sim, Adão pecou contra mim, Eva também, e todos vocês foram condenados por isso. Mas eu amo a humanidade, e o meu objetivo era resgatar a humanidade. E eu escolhi um povo para isso. Era um povo que ele seria diferente dos outros. Um povo que eu comecei por Abraão. E eu chamei vocês para que vocês dessem frutos, para que vocês produzissem uvas para todo mundo. Eu fiz uma baita de uma vinha na minha fazenda. E eu chamei vocês para serem os meus lavradores. Eu coloquei servos para vocês. Eu chamei Abraão, eu chamei Isaac, eu chamei Jacó. Eu dei para vocês Moisés. Moisés conduziu vocês, fez com que chovesse pão do céu. Eu dei para vocês Josué. Josué foi um homem corajoso que enfrentou batalhas com vocês e venceu tudo. Eu dei para vocês homem como Caleb. Eu transformei a vida de pessoas como Raabe, uma prostituta do meio de povo pagão que se uniu a vocês e foi salva. Eu operei maravilhas para vocês quando na época dos juízes, vocês eram escravos de outras nações. Eu fiz o que vocês queriam, eu dei um rei para vocês. No período em que vocês dividiram esse reino, em Jeremias, eu levantei Malaquias.
Malaquias foi mais para o final, é bem verdade. Mas vocês viraram as costas para mim. Vieram os babilônios, vieram os assírios, levaram vocês todos dominados. Os que foram para a Síria se perderam. Eu ainda tive misericórdia do povo de Judá. Os tirei da Babilônia, os trouxe de volta. Foi aí que Malaquias apareceu e disse: voltem-se para Deus, eu estou operando misericórdia. Eu estou operando milagre na vida de vocês. Rendam-se a mim. E vocês não se voltaram para mim. Vocês eram meus lavradores. A vinha era minha. A missão de espalhar o reino era de vocês. Eu enviei servos a vocês. Mas sabe o que vocês fizeram com eles? Vocês o mataram. Vocês os apedrejaram. Um a um vocês espancaram. Israel, hoje chega o fim de uma era. Não mais será vocês o meu povo. Eu os rejeito, porque vocês me rejeitaram. A história que Jesus conta para os judeus é o ponto final de uma nação que não cumpriu o seu propósito, uma nação que não fez segundo o coração de Deus. Jesus vem marcar o fim de Israel como precursora do reino de Deus. Mas tem mais, lê comigo o versículo 37, desculpe. Por último, eu não só dei servos a vocês, eu não só operei milagre na vida de vocês, milagres. Por último, eu dei o meu filho, e eu pedi para o meu filho ir na vinha ver o que estava acontecendo. E eu até pensei, bom, até agora eles não respeitaram esses servos, mas agora eu vou mandar o meu filho ir lá. E o meu filho eles vão respeitar. Sabe, gente, Jesus está fora da vinha. Está falando sobre ele, meus, nação de Israel. Eu sou milagre e misericórdia de Deus, eu estou vindo até vocês. E sabe o que vocês vão fazer comigo? Vocês não só vão me rejeitar, como estão me questionando aqui, como vocês vão me matar, vocês vão acabar com a minha vida. Vocês me levarão para a cruz. Sim, Herodes e Pôncio Pilatos, eles limparão as suas mãos. E vocês dirão: crucifica-o, crucifica-o, mata-o, acaba com a vida dele. Vocês judeus, sim, vocês judeus. Aí Jesus olha para eles e diz assim: mas sabe de uma coisa? O que acontece quando o dono da vinha volta e vê tudo que os lavradores fizeram com seus servos, inclusive com seu filho? Versículo 40. Aí os próprios judeus responderam: o dono da vinha matará esses caras horríveis e perversos, e arrendará a vinha para outros lavradores. O que ele está dizendo aqui? Os próprios judeus estão dizendo: os judeus não estavam entendendo. Os judeus olharam para Jesus e disseram o seguinte: esse cara dono da vinha tem que matar esse povo tudo. Isso, tem que matar e arrendar para outro, porque se aqueles lavradores não foram bons, arrenda para outro. Porque eles são um bando sem vergonha, tem que matar. Aí Jesus olha para eles e diz assim: é isso que está acontecendo com vocês. Vocês estão querendo que mate vocês mesmos. Porque olha o que diz o versículo 42. Vocês nunca leram isto? Vocês nunca leram as Escrituras? Aí Jesus vai citar aqui o Salmo 118. E ele vai falar assim: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E isso vem do Senhor. E é algo maravilhoso para nós. O que Jesus está dizendo aqui? No Salmo 118, se repete esses versículos. O Salmo 118 foi escrito quando Israel estava no auge. E esse versículo era anunciado para o rei de Israel. O que eles falavam aqui? Eles diziam que o rei de Israel, era o rei de uma nação que os outros povos desprezavam. Mas que aquela nação era chamada para anunciar as boas novas de Deus. E aquela nação ia vencer. E esse discurso de a pedra que vocês rejeitaram, Deus a fez como a pedra maior, era o discurso que Israel usava para as outras nações. Jesus olha para Israel e fala assim: sabe aquele discurso que vocês falavam que era uma pedra? A pedra sou eu.
Eu sou a pedra. Eu sou o judeu perfeito. Eu sou o descendente de vocês. E aí é interessante que Jesus mostra, pode passar o próximo ponto? Jesus mostra o final feliz do plano de salvação. O que Jesus está querendo mostrar na história do Era Uma Vez é que, por mais que Israel tenha falhado na sua missão de alcançar todos os povos, Deus não falhou na sua missão. Por mais que Israel tenha vacilado no seu propósito de ser uma bênção para todos os povos, Deus falou, eu não vacilei. Porque Jesus era de descendência judaica. Jesus é o perfeito. Vocês não fizeram o papel de vocês. Eu farei. Eu morrerei por vocês, eu morrerei por todas as nações, e todas as nações conhecerão que Deus quer se revelar a todos os povos por meio de mim. O que Jesus está falando nesse versículo é maravilhoso, porque ele está dizendo o seguinte, aquilo que Israel não fez, eu estou aqui para fazer, eu estou aqui para me entregar, eu estou aqui para me lançar, e vocês me matarão, e eu serei um anúncio de que Deus quer alcançar todo mundo, eu serei um anúncio judeu de que Deus quer alcançar todo mundo, não pela glória de vocês, não porque vocês são fortes, mas porque eu sou judeu perfeito. E a pedra que vocês rejeitaram, Deus agora vai usar, e sou eu. Aí olha o que diz o versículo 43. Portanto, Jesus olha para eles e diz, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês Israel, e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Agora sim eu vou chamar um povo para dar fruto. E eu vou dizer mais, versículo 44. Aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado. E aquele vai se dar muito, vai dar conta. Quem é esse povo? É o fim de uma nação, Israel. E o recomeço com outra nação. Pode passar o último ponto. O recomeço de um povo de uma história sem fim. Quem é esse povo que Deus quer chamar para anunciar a glória dele para todos os povos? Que Jesus é o protagonista. Quem é esse povo? Somos nós. É daqui que surge a igreja. A igreja é o ponto final do começo do fim. Porque nós aprendemos que a Bíblia diz que não tem fim. Deus nos chamou para a eternidade. E existe eternidade com Ele e existe eternidade sem Ele. Só há duas Bíblias. Forma didática da Bíblia. Mas essa história continua na história da minha e da sua vida, e eu tenho uma notícia que pode ser muito boa ou muito ruim para você. Essa história durará para sempre, 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 e Apocalipse diz, aleluia, e os anjos cantarão, e os povos se reunirão, e eles cantarão que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus, por toda a eternidade. A história do Era Uma Vez é a história do recomeço de um povo, só que o povo de uma história que não tem fim. É o começo do fim. Ou é o fim do fim, que agora é o começo para sempre começado. A questão é que o Era Uma Vez é a história da minha e da sua vida. E é a história da igreja. Porque a igreja é um povo onde tem judeu, onde tem gentil, aquele que não é gentil. Ou seja, a raça que foi chamada e vocês são tem no meio. Esses judeus porque nasceram filhos de Abraão, não. É por isso que em Mateus capítulo 3, João Batista vai olhar para o judeu e vai dizer o seguinte, dá fruto de arrependimento. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, eu tenho uma vinha. Essa vinha, ela produzirá uvas. Essa vinha é o meu reino. Essa vinha é o meu reino que vai ser espalhado e ele está próximo. Israel falhou. Jesus veio e cumpriu o propósito de Deus. Fez com que tudo no final desse certo.
a continuação desse plano vem com novos lavradores. E esses lavradores, olha para o seu lado. São lavradores. São lavradores. A questão que mais me preocupa, é o que nós vamos fazer com tudo isso. Porque boa parte de nós, eu não sei, tá? Se boa parte sim, não. Diz que conhece a Cristo. Boa parte de nós frequenta cultos há algum tempo. Boa parte de nós já foi batizado, mergulhado lá, o que também não quer dizer nada. A questão é, quem aqui foi chamado para reconhecer Jesus como a pedra angular? E como nome que é sobre todo nome? Quem aqui foi chamado para isso? Precisa entender que esse chamado é para que agora, aquela missão que era de Israel, ela seja nossa. É por isso que nós não lemos o Antigo Testamento, entendendo que nós somos Israel. Israel tinha altar, tinha lá uma regra de dízimo, Israel tinha leis. Efésios vai dizer que Jesus veio acabar com isso. Nós não somos Israel, não tem aqui altar, isso aqui não é templo. Não, nós pertencemos a uma nova dispensação. Nós somos outros lavradores. Tem outras regras no contrato para nós. Nós não desprezamos o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é a história de um povo que anuncia a minha e a sua história. Que mostra um povo que errou feio e que nós não devemos fazer igual. A gente estuda o Antigo Testamento para mostrar como Deus, desde o Gênesis, Ele nos ama e tinha um plano para nos alcançar. Porque Deus não tem segundo plano. Você e eu sempre fomos primeiro plano, Ele sempre quis nos alcançar. E Ele nos alcançou. E talvez você seja um cara que Deus já fez tanto na tua vida, mas você é tão acomodado na tua fé. É por isso que a Bíblia diz, olha, vivam de modo digno da vocação que vocês receberam. Deem frutos de arrependimento. Mostrem que vocês estão fazendo um bom trabalho nessa vinha, porque essa vinha agora está sob a administração de vocês. E Jesus voltará e tem gente morrendo à sua volta que não conhece Jesus. A sua família está perdida, você está perdido, e você precisa de um encontro com Deus em Cristo Jesus. A pergunta é, como é o era uma vez da sua vida? Se Jesus não é a pedra de esquina, e a pedra de esquina quer dizer o alicerce das grandes construções da sua vida, hoje é uma noite de você se voltar para Deus, botar o seu joelho no chão e dizer, Senhor, entra na minha vida, eu preciso do Senhor, trabalha no meu coração, eu preciso conhecer o teu reino, eu preciso conhecer o teu filho. Não me permita espancar o teu filho, rejeitar o teu filho, me permita voltar-se para ti. E se você já é um crente, se você já entendeu essa mensagem, talvez hoje seja a noite de você reavaliar de fato a tua missão. E a tua missão não é ficar só indo em academia, ficar só trabalhando, vindo em cultos. A sua missão é operar na vinha. Antes de tudo, a sua missão é ajudar a proclamar essas uvas que estão pulando. É grande a seara e são poucos os trabalhadores. É isso que Jesus quer ensinar para nós. Que o campo é fértil, as pessoas estão sedentas, estão querendo ouvir, elas estão querendo conhecer esse reino. Mas Deus escolheu que esse reino será conhecido por meio do seu povo, dos seus lavradores. A questão é onde estão esses lavradores? Aqui, está aqui. Estamos aqui, Senhor. Era uma vez. É a história da minha e da sua vida. E como respondemos ao chamado de Jesus e a continuação da sua obra. Era uma vez e ponto final. E ponto final. E ponto final. Eu
quero convidar você a baixar sua cabeça e fechar os seus olhos. E eu quero orar com você especialmente hoje. Quero orar com você. E se hoje você precisa rever a tua vida e hoje você quer entregar a tua vida para Jesus, esse é o tempo. Se hoje você precisa rever como está o teu trabalho como lavrador, uma vez que você já é um lavrador, é tempo de você se humilhar também na presença de Deus hoje e dizer: Senhor, eu tenho tantas outras prioridades que eu não tenho me dedicado ao Senhor como o Senhor merece. Enquanto nós cantamos essa música, eu quero dar liberdade para você se ajoelhar onde você está, orar com alguém, ir até alguém, orar com essa pessoa. E nós vamos ouvir essa canção, e quando acabarmos essa canção, eu quero orar com você. Vamos adorar a Deus, cantando. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Se você sabe que tem alguém aqui precisando de oração, vá até essa pessoa. Alguém que você sabe que Deus de forma especial está trabalhando. Saia do seu lugar. Às vezes Deus está trabalhando na sua vida. Deus já tem reinado no seu coração. Sai do seu lugar, vai orar com alguém que está ajoelhado então. Vamos orar uns com os outros, vamos meditar no que a letra dessa canção diz e adorar a Deus. Dos teus caminhos, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito em que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Eu quero orar com você agora. Eu não sei, mas o Senhor, Ele sabe. E Ele é o dono da vinha. E o que Deus mais quer são lavradores humildes e dispostos a se humilharem na sua presença. O que Deus mais quer são lavradores que se lembrem do propósito pelo qual eles existem. Deus é prontíssimo em abençoar aquele que se arrepende do seu pecado, se volta dos seus caminhos maus, e Ele está aqui operando no nosso coração para que façamos isso. E é por isso que eu vou orar com você. Eu não vou orar com você pedindo para que Deus te perdoe. Eu vou pedindo a Deus que você se aproprie do perdão dEle, porque Ele já nos perdoou na cruz do Calvário. Senhor Deus, nós não compreendemos os Teus caminhos muitas vezes. Muitas vezes eu não entendo aonde cada uma dessas esquinas e curvas elas nos conduzirão, onde elas me conduzirão, Deus. Mas Deus, nós queremos te dar o nosso coração
E ainda que cada uma dessas esquinas sejam escuras e sombrias, nós queremos encontrar o Senhor em cada uma delas e depender do Senhor em cada uma delas, Deus. Talvez eu esteja falando com alguém aqui hoje, Deus, que está passando por uma esquina sombria na sua vida. Ajuda-nos, Deus, a encontrarmos a luz do Teu amor e Teu perdão. Não, Deus, nós não pedimos isso porque o Senhor já nos deu em Cristo. Nós pedimos que possamos entender a profundidade de tudo isso. Deus, eu sei que tem pessoas aqui que ainda não Te conhecem e talvez nessa noite estão se entregando a Ti. Dá força, Deus, dá fé, dá ânimo de vida, dá saúde de fé. E eu sei também, Deus, que eu converso nessa noite com pessoas que talvez não Te conheçam, ou aliás, que Te conhecem já, e estão distantes dos Teus caminhos, Deus. Por favor, Pai, traz de volta o propósito pelo qual existimos. Traz de volta a consciência de que há uma vinha, de que há videiras, de que há frutos e de que há um mercado pronto a receber tudo isso. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos bons lavradores da Tua terra. Ajuda-nos a não olhar para a história de Israel como exemplo e a fazermos diferentes, ó Deus. Fazermos de modo que agrade o Teu nome e que o Senhor seja encontrado em nós. Venha a nós o Teu reino, Senhor, seja feita a Tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Dá-nos, ó Deus, tão somente o pão que necessitamos para a sobrevivência. Perdoe, ó Deus, as nossas limitações, assim como nós devemos e precisamos perdoar aquele que nos ofende. Livra-nos, ó Deus, do mal. E vem sobre nós para que cumpramos de modo digno a vocação a qual o Senhor nos chamou. Pois nós oramos, ó Deus, e nos levantamos. Em nome de Jesus. Amém e amém.